Boa noite. Como é que as mudas, Fábio, chegaram lá das variedades? Poxa, foi legal. Eu fiquei feliz, que é a primeira vez que eu vejo o correio entregando tão rápido. Achei que ia demorar, que ia chegar depois da quarta-feira. Chegou com menos de uma semana. Eu sei o que deu. Não sei mesmo o que na real. Mas eu fiquei feliz. Veio 2 enxertinhos de mesa. Me lembro as variedades que eu mandei. Era para avisar. A gente vai ter que pegar e desligar todos os microfones, né? Quem não falar, porque não aparece o da falha de saldo. Então, vamos ter que ir desligando o microfone. Ô, Darude, tu sabe onde é que é para colocar aquela tarjeta ali do lado? Já achei. E como é que é para colocar aquele maior quem está falando maior? Como é que é para colocar aquele negócio de deixar maior o cara que está falando, aparecer melhor no computador? Vai lá em alterar layout e coloca... Mas nos 3 pontinhos, né? Isso, barra lateral. É em não é definição? Ecrã inteira, alterar esquema? Alterar layout mesmo. Onde é que está isso? No lado de apresentar agora ali. Mas é que aqui não aparece, ó.
Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, alterar esquema, ecrã inteiro, ativar as legendas, definições, comunicar um problema, denunciar abuso e ajuda. Então, é esquema, eu acho. Deve ser. Vamos ver, barra lateral. Agora foi. Agora ficou bom. Meu Deus, vai fritar minhas orelhas com esse negócio. Testar meu canivete para ver se tá bom aqui, né? Porque senão fica até chato falar É de verdade, enxertia, né? ó. E o Leonel sumiu? Dá uma fiadinha Eu que também tô fazendo isso. já perdeu o fio. Deixa o Leonel eu passar primeiro, então, explicando como que afia. É, né? E você afia primeiro. Eu dei uma melhorada hoje, mas acho que eu comecei tava fazendo uns enxertos, acho que eu derrubei no chão e fiz umas cagadas. Acho que já perdeu a metade do fio. Bateu na terra. É, bateu na terra, ferrou. Já é 8 e pouco. Não, ainda tem Vamos. tempo ainda. O Leonel vai vir ou não? Será que Eu não sei, não me deu mais notícia. Será que ele tá ainda lá pescando? Qualquer coisa eu puxo os vídeos dele aqui que ele deixou. É. Ah, tem um que está apresentando quem é. Tá, será que vamos começar? Ninguém passou nos grupos mandando? Meu Deus, eu vou esquentar as orelhas com esse negócio. Tá. Ah, tu estás colocando nos grupos. Boa noite, seu Guilhermino. Boa noite, então. Aí, Silvia. Tudo bem? Opa, tudo com o senhor. Consegui. A primeira vez, não tenho prática com isso. É a primeira reunião da minha vida por esse sistema aí. A minha é a terceira. Primeiro bate-papo. Quem é o professor aí? É você mesmo? É, ou é o Gabriel? Eu dessa noite. É o Gabriel. Ele Gabriel e eu. é esse que está ali aparecendo ali, né? É. Ah, tá. Então tá bem. Vamos ver então se eu consigo acompanhar. Vamos ver, eu vou ensinar aquela enxertia que eu falei para o senhor para não perder material. Tá. Isso. Interessante. Eu gostei da dica que você deu ali, eu acho que foi muito bom. É que uma coisa assim, a gente pode fazer o enxerto em cima, né? Mas só que o problema é que a gente pode perder material, né? Uhum. É esse o problema em si. Então, não sei se eu pergunto agora alguma coisa, deixo para mais tarde, como faço. Eu tenho as Bordeaux, a minha maioria é Bordeaux, né? Eu não tenho os cavalos ainda, eu tenho 2 pés só de cavalo ali plantado
de uma variedade ali. E aí, eu fiz ano passado, você que tinha me falado, aí que eu descobri por que não deu certo. Eu fiz um enxerto em cima de Bordeaux ali, e é uma Bordeaux diferente das que eu tenho aqui, ela madura disparei, eu digo, eu vou botar outro material em cima aqui, né, uma outra variedade. Mas não pegou, não deu certo. Nenhum dos 3 pés que eu fiz. É porque a Bordeaux, eu descobri que ela é muito nojenta para enxertia. Ela descarta enxerto, porque em si a Bordeaux, a Isabel, ela segura melhor enxertia, né? A Niagara branca e rosada também. Mas agora a Bordeaux não. A Bordeaux é uma nojeira para enxertia. Uhum. Deve ser isso. Não deu, é. Daí, de repente, esse novo modelo aí que nós vamos aprender, será que é mais possível Para pegar? Bordeaux? Não? Para Bordeaux é difícil. Não. Ah, tá. Mesmo assim, ela é complicada. Agora, se tem a Niagara rosada ou branca, aquela aceita bem. Essa eu tenho, enxertia. Essa eu tenho, Aquela aceita qualquer tipo de vinífera. A Bordeaux, ela rejeita as viníferas, qualquer tipo de... Então, tá. Legal. É isso aí. Certo, mas depois a gente vai falando e surgindo Tá bom. dúvida. Aham. Ok. Acho que a gente pode começar, né? Deixa eu ficar muda aqui. Como é que eu faço para ficar mudo agora nesse negócio aqui? Clica na tela ali e tem um microfone. É só agora tirar aquele microfone. já descobri. Ok, já descobri, então. Certo, agora eu mudei para esse. Dá para escutar bem? E tá ótimo. Pronto? Estou ouvindo muito bem. Ah, tá. Ah, tá. Não tem nenhum zumbido nem nada. Não, tá ótimo. Tá, então vamos começar. Dá para gravar, Darudi? Ô, Silvia, o Bruno pediu para esperar só um pouquinho. Ele tá entrando. Ah, tá. Tá certo. Uhum. Deixa eu já começar a compartilhar a tela. Ou tu quer começar primeiro? Pode começar. Você disse que ia fazer uma introdução ali na questão da enxertia, então Sim. pode começar, daí eu prossigo. Uhum. A hora que Rosela, a hora que o Bruno tiver, a gente pode começar, tá bom? Silvia, cheguei. Ah? Tá. Ah, tá. Então coloca para gravar, tu e o Darodi, vamos começar? Tá, eu só vou abrir com o login do computador aqui, que eu vou ficar conversando com você aqui pelo celular e vou gravar pelo computador. Só um segundinho. Tá. Tá, mas não tá indo a tela cheia. O que tá travado?
Fudiu. Internet boa. Ajusta aí a tua apresentação enquanto isso. Mas sim, eu tô fazendo, mas não tá indo. Espera ali que tem mensagem no... Meu Deus, quem é? Quero ver. Alô? Vamos ver se vai. Alô? Alô? Aô, Ferrari! Rapaz, nunca participei disso aqui, não. Estou aprendendo aqui. Agora eu consegui ligar o microfone. Pessoal, enquanto a Silvia ajusta a apresentação dela, daí todo mundo faz favor de deixar o microfone bloqueado, né, para não dar nenhuma interferência enquanto ela estiver falando, que daí depois que for aberto para pergunta e outros comentários, daí cada um pede atenção na hora que tiver uma pergunta. Não, daí. mas... Quero ver se eu consigo compartilhar essa merda. Deixa eu ver. Agora vai. Agora foi. Madio. Dá para começar então? Fique à vontade. Eu estou colocando aqui agora. Ah, tá. Tudo certinho, Silvia, já está rodando aqui. Podemos dar início aí à sua aula. Tá. Vai ser Tá muito bom. certo. Tá certo. Então, hoje vamos começar com uma apresentação da enxertia de videira, né, na videira em si, né. Na realidade, o porquê que começaram com a enxertia na videira em si, né, foi porque na realidade, quando levaram as videiras americanas para a Europa, né, levaram uma praga chamada filoxera, né, que ela ataca raiz e folhas das videiras, dando problema nas raízes, e a planta morre em 2 anos, né. E ela tem todo um ciclo que se forma nas videiras americanas, né. Nas europeias, como elas tinham não tinham resistência para essa praga, porque lá não existia na Europa, né, elas começaram a morrer. Então, a única alternativa foi enxertia em si, né, fazer enxertia e propagar a planta em cima de outra planta que seja resistente. No início, ali no século XVIII, quando começou essa praga na Europa, né, eles começaram a utilizar videiras americanas, né, que eram videiras produtivas, como Isabel, Bordeaux, Jacques, muito usada até hoje como cavalo, as Vitisburquinhas,
e outras do tipo, né, para ser usadas como cavalo. Só que a Concorde também muito usada, né, só que eles viram uma dificuldade que eram variedades que os primeiros anos para estabelecimento assim da planta em si, para enxertia, demorava muito. Então eles optaram por plantas que fossem mais resistentes à filoxera e que tivessem um bom desenvolvimento no primeiro ano, né? E essas plantas eram, de início, as videiras, né, normais americanas eram rupestres e a ripária, né? Aqui eu compartilhei uma imagem de uma planta que dizem ser a mais antiga do mundo, né? Com mais de 500 anos, essa planta. Só que, assim, ela está entre, não digo uma briga, mas assim, a gente não tem a certeza ainda qual é a planta específica mais velha, né? Eles fizeram datações, mas só que a videira é uma coisa muito complicada, porque ela apodrece tronco. Então, para fazer datação de idade é um pouco complicado, mas essa é para ser a planta mais antiga do mundo, né? Junto com outra planta, essa fica na Eslovênia, né? E a outra fica na Itália, na região do Trentino, né? O estado italiano do norte da Itália, né? Que é as folhas dessa planta. Essas são as folhas e essa é a Versoal. É uma planta que fica atrás de um castelo, né? E esses são os frutos da planta em si. E essa planta, ela resistiu, como a outra da Eslovênia, uma em Portugal, Espanha, teve vários locais que resistiram a plantas ao ataque da filoxera, né? Que era essa praga, porque eram plantas já desenvolvidas em si, né? Elas já estavam com tamanho e porte enormes quando veio a praga, então ela não abalou em nada, porque o problema são as plantas novas, que a filoxera ela ataca porque ela não consegue desenvolver raiz. Uma planta dessas tem uma raiz enorme, e elas estão tudo em pé franco, porque na Europa até que quando chegou a filoxera, eles plantavam tudo de pé franco. Quando começou a enxertia, só que a enxertia ela favoreceu certos aspectos, porque solos que tinham problemas, como a vinífera em si, ela é muito resistente a nematóide e a calcário no solo, porque ela foi selecionada para isso. Então, ela, em solos ácidos, ela não iria bem. Então, a enxertia em si favoreceu isso, né? Fora a filoxera, né? Que se tu plantar uma vinífera de pé franco, ela vai morrer em 2 anos, né? Não é via de regra, mas na sua maioria acontece isso. Agora vamos para o assunto da enxertia em si, né? Como é que ela funciona? A enxertia em si, na árvore frutífera, né, e a uva não sai dessa regra, né, ela tem canais, né, que levam a seiva. Um canal que leva a seiva bruta para cima, para as folhas, e o outro que desce, trazendo nivelada, né. O canal que leva para cima é o xilema, e o que traz, né, abaixo, nas raízes e no resto da planta, frutos, é o floema. Então, aqui está mostrando mais ou menos como é que funciona a subida e descida da seiva. Aqui está os canais em si. Deixa eu tirar essa... Aqui, ó, como eles são divididos numa árvore, né? O xilema, o câmbio, o floema. E, no caso, a função de cada um, né? Aqui também como que está dividida, né? Silvia, só clica em ocultar ali a barrinha. Sim. Ela ficou ali, né? Eu nem tinha visto. E aqui está o floema, né? Que é onde desce a seiva, no modo geral. E essa é a que sobe, né?
Então, a seiva elaborada sobe mais ou menos por aqui, não é? Né? E aqui ela desce. E para a enxertia ter êxito, a gente tem que posicionar a copa no cavalo nesses limites, a subida e a descida de seiva, para a enxertia pegar. Depois vai formar o calo e ela vai ter êxito. Se a gente colocar aqui no meio, a planta não vai pegar, porque não tem, é como se fosse quando acontece, por exemplo, de alguém cortar um dedo ou uma mão, o médico ele tem que plugar todos os nervos e braços, e vasos, né, em si, para ter circulação e não morrer sem oxigênio. E é a mesma coisa se deve fazer na enxertia. Aqui o desenho ficou feio, mas é só para ter uma noção básica, né, de como é que é uma enxertia. Aqui, ó, a enxertia se deve fazer plugando, né, encostando de forma certa. Por que eles dizem casca com casca, né, em si? É porque a parte da descida da seiva tem que coincidir com a do cavalo, né? Então, vai ter uma troca de seiva certa, né? Às vezes, a gente faz uma enxertia e não pega. O enxerto brota, vai para 15 centímetros e depois ele seca, porque não tem essa troca de seiva, né? Ela não vai só subir e não vai descer. E é esse o segredo em si, né, da enxertia. Tem outros segredos, mas os principais são esses. Agora eu vou mostrar que são os principais porta-enxertos, né, nas videiras, né. Aqui, ó, tá a filoxera. Aqui os danos dela, né. Esse arquivo aqui do IAC é muito bom. Aqui também, a utilização dos porta-enxerto é muito importante para algumas pragas também, né? Que como aqui no sul do Brasil é a pérola da terra, né? Claro que até hoje poucos porta-enxerto tiveram uma tolerância a essa praga, que seria aqui no sul do Brasil, os testados, né? Seria o 572 e o 4343, né? Então, aqui, ó, como ela se fixa nas raízes, né? É uma cochonilha. Aqui está uma videira Niagara rosada num Paulsen, né? Que o Paulsen é um cavalo desenvolvido na Europa. E aqui ela aqui mostra uma no porta-enxerto desenvolvido nos Estados Unidos com cruza de vinífera com muscadinha, né, que a muscadinha tem resistência a essa praga, que é o 4343, e a outra é o Paulsen, né, só para ver a diferença de planta, vigor e infestação em si, como ela sente, né, a planta que é o Paulsen aqui, né. E não podemos esquecer de uma coisa, a enxertia é um dos aportes maiores de viroses, né, que se a gente não utilizar material de boa qualidade, se aporta muita virose, né, e se propaga, porque é um material vegetativo, a virose fica no material vegetativo. Aqui agora vai ter os principais utilizados em São Paulo, esses, né? Seria a ripária, né? Do Travil, que é o 106-8, um cavalo desenvolvido na Europa, na França, que veio para o Brasil e fez uma fama enorme. Esses daqui foram desenvolvidos pelo IAC e estão revolucionando a viticultura, né, que é o 766. Ele é filho do Ripária com uma
uma videira resistente. Esse daqui é o 313, que é a cruza de Viticinéria com Golia, né, um cavalo europeu também. Esse tem resistência, a Viticinéria é uma videira de regiões úmidas, então ela aportou muita resistência à doença, esse cavalo. Esse é o 572, né, que também é a cruza do 101-14 com a Vitis Caribaia, que é a mesma videira que fizeram 766. O Jundiaí é de uma vinífera com também a Vitis Caribaia. E os outros, né, com menor difusão, né, o 5BB, o 420, que são todos cavalos europeus. O SO4 também. E agora eu vou mostrar alguns cavalos utilizados na Europa, né, com as famílias e os troncos em si. Aqui são as duas espécies iniciais, né, que se utilizaram como porta-enxertos, né, a Ripária e o Rupestris. Aqui são os híbridos dos dois, né, porque no início eles compravam sementes de Ripária e plantavam, né, os viveristas em si. Eles perceberam que essas sementes saíam plantas diferentes do que a planta-mãe. Então eles descobriram que eram híbridos. Eles selecionaram esses híbridos e deram em si alguns desses cavalos, né? O mais conhecido de todos, que é um cavalo para uva de vinho, muito usado no início, agora descartaram porque ele é muito resistente a solo de argila, né? É o 101-14, que é resultante desse cruzamento de Ripária com Rupestris, né? Depois quando eles perceberam que saíram esses híbridos, eles começaram a fazer hibridação em si, né? Porque viram que o efeito era enorme, né? Então eles usaram uma videira que é Berlandieri, uma videira resistente a calcário, mas só que a enxertia é terrível nela, ela não pega enxertia. Então eles cruzaram com a Ripária e saiu vários cavalos, né, dessa cruza. Que seriam 420, o mais conhecido, né, que teve uma difusão enorme por causa da uva Itália, né, que na sua maioria as Moscatel, né, as variedades Moscatel e Malvásia, eles preferem enxertar em cima dessas variedades porque ela tem uma compatibilidade melhor. Aqui está o outro tronco, que é o Berlandieris com Rupestris, né, que está um dos cavalos, que é o Paulsen, né, um dos mais usados no mundo inteiro, né, que foi feito na Sicília, e depois levaram as plantas para a França, e lá selecionaram em si, né, e difundiram esse, que é o 1103, existem vários tipos de Paulsen, mas o mais difuso no Brasil e no mundo é o 1103. Existiam outros, né, aqui pode-se ver, né, cada um, o 110R também, ele é difundido, mas não tanto como o Paulsen. Aqui tem os híbridos complexos, né, que no meio tá dois, né, dos mais usados, que é o 106-8, que é a Ripária do Traviu, conhecida em São Paulo, né, porque ela tinha uma semelhança com a variedade Ripária, e o Golia. E aqui tem a resistência e algumas características, só que pena que esse PDF está em italiano, né? E o intuito desse PDF em si, né,
é uma difusão que está tendo na Itália de utilizar cavalos da mesma família que atendam a mesma necessidade, só que sejam diferentes para fazer plantios de no mínimo 4 cavalos por área, diversificando assim a área, não tendo uma monocultura, como acontece de Paulsen, o SO4, na Itália, para ter uma resistência maior, porque as doenças em si, quando pega num cavalo, por ele ser iguais a um ao outro, a doença se alastra muito. E usando isso, as doenças fúngicas em si, né? Usando esse esquema da fileira, alternando esses cavalos, diminuiu drasticamente esse problema de doença. Então, essa cartilha é mais para instruir nessa ideia, né, que está se começando a usar na Itália. E agora acabou, né? Agora eu acho que vai ser o Gabriel.